Por que você deve considerar construir em um sistema steel frame? Entenda antes de fazer. A cada dia que passa, fica mais claro que o método construtivo steel frame veio para ficar no Brasil. Nesse sentido, construir um sistema steel frame é optar por um método inovador. Afinal, ele apresenta inúmeras vantagens quando comparado aos sistemas tradicionais. Trata-se de um sistema que tem despertado a curiosidade de todos dentro do campo da construção civil. Porém, ainda é pouco discutido no Brasil. Foi pensando nisso que Entenda Antes buscou os principais motivos que justificam construir em um sistema steel frame. O que é o sistema steel frame? Trata-se de um método construtivo que foi exibido pela primeira vez em 1933 na Feira Mundial de Chicago. Nesse sentido, podemos compreender o sistema steel frame como uma resposta direta no campo da construção civil nos Estados Unidos da América, principalmente com as crescentes demandas por metodologias construtivas mais eficientes e céleres. Assim, podemos compreender o steel frame como um verdadeiro filho da segunda revolução industrial, pois ele se configura como um método eficiente e com semelhanças profundas para as linhas de montagem fordistas. Da mesma maneira que o Fordismo, o sistema steel frame foi uma verdadeira revolução no campo da construção civil mundial. Ademais, esse método adentrou a posição de personagem central no palco mundial. Foi empregado em diversos eventos históricos notáveis, tais como a reconstrução da cidade de Hiroshima e Nagasaki, a execução do Plano Marshall e a construção do Empire State Building. A comparação com o Fordismo se torna plenamente válida quando olhamos para a totalidade do processo de construção em sistema steel frame. Primeiramente, os trabalhadores fazem uso de vigas de aço galvanizado para a construção, fazendo assim uma espécie de esqueleto que servirá como um molde. Uma vez erguido esse arcabouço, adentramos para a segunda etapa. Essa etapa consiste no preenchimento dos espaços entre as vigas por materiais especializados. Comumente, esse revestimento é realizado com um tipo de painel de madeira diferenciado, denominado OSB, Oriented Strand Board, painel de tiras de madeira orientada. Contudo, o uso do OSB não é um pré-requisito. É possível o emprego de outros materiais como placas cimentícias e siding vinílico. Os nossos leitores do blog Entenda Antes sabem que essa pequena sessão não foi o suficiente para esgotar a totalidade do conteúdo do debate sobre esse método. Mas também, essa questão não é a primeira vez que dissertamos sobre a temática steel frame. Caso seja a primeira vez que você esteja nos acompanhando e deseja saber mais sobre essa pauta, recomendamos que acesse o post Sistema Construtivo a Seco, conheça o steel frame e entenda antes. Mas afinal, por que devo construir em sistema steel frame? Nesse momento, esperamos que nossa escrita tenha atiçado a curiosidade do nosso leitor, pelo menos o suficiente para que ele esteja perguntando: tá, mas afinal, por que eu devo construir em steel frame? Para responder essa pergunta, o que oferecemos 4 motivos que façam você considerar o uso do sistema na sua mão de obra. A velocidade da obra. Na sessão anterior, mencionamos brevemente que o steel frame surgiu como uma resposta do campo da engenharia civil para a necessidade de sistemas construtivos mais ágeis, mas não entramos em detalhes sobre essa qualidade. Nesse sentido, aqui discorreremos em breve sobre as características do steel frame. Podemos afirmar a celeridade do steel frame, que se configura como uma consequência direta da sua linha de montagem. Como estamos nos referindo a um sistema que faz uso de materiais pré-moldados, então não existe quase nenhuma necessidade de se construir algo manualmente. Todas as partes já se encontram prontas e apenas precisam ser encaixadas. Essa característica particular se traduz no incremento da velocidade de construção em uma obra até 300%. Maior previsibilidade. Uma outra consequência direta de construções que fazem o uso do método steel frame se configura em um aumento da previsibilidade de uma obra, principalmente quando comparada com as obras de alvenaria tradicionais. Logo no início do projeto, é possível realizar uma previsão precisa sobre diversas facetas de uma obra, tais como as quantidades totais de materiais que serão empregados e sobre o dispêndio de tempo necessário para cada realização. 3. Menos desperdício. É possível prever uma exatidão a quantidade de materiais que serão empregados. Isso deve despertar a curiosidade de profissionais de quem está construindo. Trata-se de um cálculo tradicionalmente difícil de ser realizado, pois obras de alvenaria sempre resultam em um grande desperdício. É aqui que encontramos outra vantagem do sistema steel frame, uma diminuição considerável do desperdício de materiais. Essa é uma consequência direta do fato de que a metodologia não faz uso de água durante a edificação,
um fato que confere ao processo o nome de construção a seco, e resulta em uma obra que, a longo prazo, torna-se mais econômica do que aquelas realizadas em alvenaria. 4. Um método ecologicamente sustentável. Construir em sistema steel frame se configura em um método que emprega pouca água, se traduz diretamente em outra qualidade. Há uma diminuição considerável da agressão ao meio ambiente. A preocupação ambiental perpassa toda a situação de um projeto em steel frame, inclusive quando nos referimos às edificações realizadas em materiais tradicionalmente agressivos com o meio ambiente. Basta observarmos a composição dos materiais empregados na produção das chapas OBS. O revestimento é produzido exclusivamente com madeira oriunda de árvores de reflorestamento. Por fim, esperamos que tenha gostado desse post. Objetivamos aqui fomentar um pouco mais o debate sobre o método construtivo, ao apresentar algumas de suas vantagens. Esperamos que nossa escrita tenha instigado os nossos leitores a se aprofundarem nessa temática e a considerarem construir em sistema steel frame.